Meus irmãos, amigos, eu quero, neste vídeo, falar um pouco sobre o que é igreja. O que é igreja? Porque igreja não é uma religião. Igreja, ela é a coluna e a firmeza da verdade. A igreja são cada pessoa membro do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. As pessoas falam sobre igreja, falam mal de igreja, falam sobre igreja, e na verdade muitos não sabem o que é realmente, o que é igreja. No Antigo Testamento, a igreja era representada pelo povo de Israel, no qual a Bíblia diz que o próprio Deus chamava o povo de Israel de povo de Deus. Então Israel no Antigo Testamento é chamado povo de Deus. Era um tipo de igreja. Era um tipo de igreja. Porque Deus havia ordenado mandamentos e leis para o povo de Israel. Então Israel no Antigo Testamento representava a igreja do Antigo Testamento. Apesar que a graça de Deus não tinha sido revelada ainda através da morte de Cristo do Calvário, Israel representa a igreja do Antigo Testamento, chamado povo de Deus. Hoje, quem é chamado de povo de Deus é a igreja, nos dias de hoje. Jesus disse que, em Mateus 16, versículo 18, se não me falha a memória, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Ou seja, Jesus, ele é o dono da igreja. Nós pertencemos a ele como igreja. Mas, na verdade, o que é igreja? O que é igreja? A igreja, ela é um organismo e ela é também uma organização. A igreja como organismo, ela é um órgão vivo. A igreja como organismo é um órgão vivo. Pertence a Cristo. A igreja como organismo está ligada ao mundo espiritual, às coisas espirituais, o que tange as coisas espirituais. Então, a igreja como organismo, ela tem um líder, ela tem um cabeça, a saber, a igreja como organismo, o cabeça da igreja, o líder dessa igreja, chama-se Jesus. Isso é fato. A Bíblia diz, Paulo diz que ele é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo, pertencemos ao corpo desta igreja. Então a igreja como organismo, ela tem um líder chamado Jesus. Então a igreja como organismo vivo, como um órgão espiritual, ela não precisaria de um pastor presidente, certo? De um pastor local, ela não precisaria, porque já tem um pastor, um líder que é Cristo. Isso como organismo, certo? Todo mundo seguia Cristo, servia a Cristo, e não dependeria, de um pastor local ou de um pastor presidente para liderar uma obra, um ministério. Mas a igreja, ela teve que se organizar. 100 anos depois, depois de Cristo, a igreja precisou construir templos. Até então a igreja se reunia em casas,
a igreja se reunia nas casas. Os cultos de oração, de leitura da Bíblia era feito em casa. 100 anos depois de Cristo, a igreja cresceu e aí as casas já não eram suficientes para receber a todos os irmãos. Aí, depois de 100 anos depois de Cristo, começou a se construir templos e a igreja começou a reunir em templos, certo? E aí passou a ter líderes, depender de ter alguém ali responsável pela direção daquele culto, responsável pelo aquele templo, pelaquela casa de oração, enfim. E aí dependeu, ao longo dos anos, a igreja precisou de se organizar, não ser só apenas um organismo vivo, mas precisou também se tornar uma organização. Então a igreja hoje ela é um organismo vivo, que tem um cabeça que é Cristo, e nós somos membros do seu corpo, mas a igreja, a partir do momento que passou a ser uma organização, ela passou a ter também líderes para administrar essa parte da organização que é a igreja organizacional. E aí a igreja passou a ter pastores presidentes, pastores locais, certo? Por quê? Porque a partir do momento que a igreja passou a ter templos, ter imóveis, certo? Passou a mexer com dinheiro. Passou a mexer com dinheiro. Falou em imóveis, em templos, em caixa de som, microfone, guitarra, bateria, cadeira, bancos, pagar água, energia, comprar lote, construir, enfim, passou a depender de dinheiro. E aí, como organização, passou a depender de dinheiro para manter, aí precisa de alguém para administrar esse dinheiro e administrar esses imóveis. Então a igreja passou a ser também uma organização. Bom, a igreja nos dias de hoje ela é um organismo que tem Cristo como cabeça, espiritualmente só um líder universal que é Jesus, mas a igreja também se tornou uma organização dependendo de ter pessoas para administrar e liderar a parte, não só espiritual, mas também a parte financeira. E como manter uma igreja funcionando sem recurso financeiro? A igreja do Antigo Testamento, ela era mantida também por finanças. Na época não havia dinheiro, porque não havia empresas, certo? O povo, para comer, para viver, tinha que plantar. E do que eles plantavam é o que eles comiam, e do que eles plantavam é o que eles contribuíam para manter a igreja do Antigo Testamento, que havia também líderes espirituais na época, que eram os sacerdotes e também os levitas. Os sacerdotes levitas ficavam à disposição para atender o povo de Israel, que era o povo de Deus na época. Então, os israelitas plantavam, e do que eles plantavam, eles comiam, se mantinham e contribuíam, tirando a 10ª do que eles plantavam, do que eles colhiam, eles tiravam a 10ª e devolviam o dízimo lá onde ficavam os sacerdotes e os levitas. Então o sacerdote administrava os dízimos que era através de cereais, de alimento, e administrava aquele dízimo, as ofertas que era dado através de alimentos, através de gado, de animais, enfim. Então, o templo do Antigo Testamento era mantido, era o povo de Israel que mantinha os sacerdotes, mantinha os levitas, e ainda tinha os estrangeiros que passavam
por ali se hospedavam era mantido também pelos dízimos que eram contribuídos, cereais e animais, que era levado ao templo onde ficavam os sacerdotes e levitas. Enfim, de uma forma ou de outra, e o povo de Deus na época, eles contribuíam para manter a casa de Deus, sacerdotes, levitas e os estrangeiros que passavam por ali. Hoje, no Novo Testamento, no tempo da graça, é a mesma coisa. As pessoas vivem de outra maneira, porque os tempos mudaram. Hoje as pessoas trabalham em empresas e aquilo que ganham, os que servem a Deus, tiram uma 10ª para manter a obra de Deus. Então isso é uma coisa normal, é como se fosse tudo que tem investimento, tem que ter dinheiro. E ao ter dinheiro tem que ter administrador para administrar esses recursos. Por isso que toda igreja tem um pastor presidente, que é o pastor administrador. Quando essa igreja cresce, começa a abrir filiais, aí passa a ter pastores locais, que pastoreiam a igreja na comunidade, mas é uma filial de uma igreja matriz, onde tem um presidente que administra toda a igreja. É assim que funciona a coisa, certo? Por isso que a igreja, desde o Antigo Testamento, sempre contribuiu para manter a obra de Deus, certo? Dízimo não é lei. Dízimo não é lei. Dízimo é princípio, certo? O dízimo veio antes da lei. E tudo que veio antes da lei é princípio. É princípio. E o nosso Deus é Deus de princípio, tá? A Bíblia fala de princípios, a Bíblia fala de leis, a Bíblia fala de mandamentos e a Bíblia fala sobre doutrinas, tá? Sobre doutrinas. Então Deus é Deus de princípio, Deus é Deus de lei, Deus é Deus de mandamento e Deus é Deus de doutrina também, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família nesse tempo de crise, Deus abençoe o Brasil, tá? A gente vai voltar a gravar outros vídeos falando a respeito do que é igreja, como se administra uma igreja, como liderar uma igreja, certo? Porque muitas pessoas estão com um conceito muito errado sobre igreja, não entendem o que é igreja, certo? Não sabem como funciona a igreja de Cristo na terra e como administrar, liderar uma igreja de maneira correta, de maneira certa, biblicamente falando. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, no nome de Jesus.